iceberg falam sobre tópicos, desde coisas simples e conhecidas até coisas obscuras. Dito isso, a gente pode ir pro iceberg de hoje. Animes. Eu não entendi muito isso, mas eu vou falar de um anime que se chama Midori Shoujo Tsubaki. Ele é assim. A história começa com o pai de Midori, não deixando ela falar nada. A sua mãe morreu de forma bizarra, mas os ratos se alimentam dela. Com o tempo, Midori conversa com um homem de meia idade, que se chama Warashi, que vira mais ou menos o daddy dela. Fala que vai dar tudo pra ela e dar um lar pra ela. Mas na verdade é um show de horrores. Um monte de pessoas bizarras e deformadas. Na onde ela passou um monte de tipo de físicas, psicológicas, abuso e mais. Como o cachorro dela e ela come eles. Aqui aparece um cara que parece ser um vilão chamado Matsu, que é um ilusionista. Mas o oposto da cara dele, na verdade, é muito bom. Tanto que até eles se casam. Mas ele começa a usar seus poderes pra fazer ela achar que seus pais estavam vivos, só que não estavam. Até sair do circo, indo morar numa cidade grande. E certo dia, ele pede para ela esperar, só que ele nunca voltou. E foi mostrado que ele foi. Midori fica preocupada com ele, procurando ele em um monte de lugares. Até que ela começa a ouvir risadas. Porque na verdade foi tudo planejado. Ela foi usada como boneco de risada. E ela perde toda a sua esperança. Mangá. É a mesma coisa do que animes, só que a diferença é que eu não guardei nada. Então bora pra próxima parte. Hiroshima. Foi uma bomba dos Estados Unidos que acertou o Japão. Só isso mesmo. Yakuza. Yakuza é um grupo que é dedicado a extorsão, tráficos, lavagem de dinheiro e etc. O grupo tem origem japonesa, claro, senão não estaria aqui no iceberg, mas circula pelo mundo todo e hoje possui atividade em alguns países europeus e principalmente nos Estados Unidos. Ela teve origem no Japão feudal e eles usavam espadas gigantes para aquela época. Eles também se vestiam de forma excêntrica. Mesmo hoje em dia não usando mais as espadas gigantes, ainda é um grupo de criminosos forte. Tokusatsu é uma versão do Power Rangers. Samurai é um tipo de arte marcial japonesa. Otaku. Eu sei lá porque isso daqui, porque otaku é a pessoa que gosta de animes. Então, bora para a próxima camada. Hachiko. Uma pessoa tinha um cachorro e também trabalhava num lugar. Aí, quando eles iam embora, o cachorro sempre o esperava. Só que teve um dia que ele foi e nunca mais voltou porque ele tinha morrido. Aí o cachorro ficou esperando por muito tempo. Ele não conseguia sair de lá sem o seu dono. Ninguém conseguia retirá-lo. Tanto que até fizeram uma estátua dele. Coitado desse cachorro. Mal sabe o que aconteceu com ele. Rafu. Não entendi isso porque quando eu pesquisei Rafu no YouTube, apareceu um canal que não tem nada a ver, ele só posta vídeo de Among Us. Akira Kurosawa. É uma série que o diretor é um pouco estranho. O
ele usou flecha de verdade num episódio. Hashi-Sakusama. Era uma vez um garoto que ia na casa das vó em suas férias. Teve uma vez que ele foi lá e com certeza foi bem recebido. Até que num momento, quando ele estava sozinho, ele ouviu uma voz rouca de um homem fazendo esse som. Até que ele viu um chapéu em cima da cerca elétrica, que tinha 2 metros de altura. Até que ele vê no final da cerca uma mulher de 2,5 metros com um vestido branco, pálido e o chapéu branco. Na hora ele não se importou muito. Ele achou que era alguma anomalia, mas quando ele contou para os seus avós, eles ficaram quietos com o que ouviram. Logo ligaram pro celular deles e o avô foi pegar alguma coisa. A avó falou que não era para ele sair da casa, porque a Hashi-Sakusama tinha gostado dele. E a última aparição dela foi há 15 anos antes. Até que o jovem foi levado a um quarto, com janelas tampadas com jornal. E ele ganhou um talismã. E o quarto estava cheio de sal. E a avó falou que a noite estava chegando. E ele não podia sair do quarto até às 7 da manhã. Ele ligou a TV e dormiu. Mas quando que ele acordou, era 3 da manhã. Aí ele ouviu uma batida na janela. Mas para ele se tranquilar, ele achou que ou era o vento ou era um animal que fez aquilo. Até que ele ouviu a voz do seu avô falando que se o garoto tivesse com medo, ele poderia abrir a porta. Enquanto ele se aproximava da porta, ele lembrou que o seu avô tinha saído e até agora não tinha voltado. Então ele escutou de novo, e as batidas na janela ficaram mais fortes e intensas. E com toda essa tensão, o garoto percebeu que deu já 7h13 da manhã. E as batidas na janela pararam. Até que ele abriu a porta e vê a sua avó chorando. Porque ele nunca mais poderia vir naquela vila. O seu avô tinha trazido uma van que ele trouxe com mais alguns homens de meia idade. Que o disseram para abaixar a cabeça e também fechar os olhos para ele não ver a Hashi-Sakusama. Na volta ele ouviu aquele som pela terceira vez. Até que sem querer ele abriu os olhos e viu o rosto da Hashi-Sakusama. E ele gritou, lógico, e fechou os olhos com muita mais força. Até que eles conseguiram sair da vila. Até que o seu avô e os homens de meia idade tinham falado que tinham perdido parentes com a Hashi-Sakusama. E que ele teve uma super sorte que ele não morreu com ela. Maria Takeuchi. Essa é uma cantora, nem sei por que está aqui. Itasha. Itasha é pintar o seu carro de animes? Eu não entendi muito bem quando eu coloquei Itasha no YouTube. Apareceu isso. Vai para a próxima porta. Não acredito que já inventaram um carro de animes. Ou carro waifu. Essa é nova pra mim. Japão Solachos Nis. Não encontrei nada que faça sentido com isso. Sepulcro. Não entendi muito bem, mas pelo que eu pesquisei... Sim, só isso mesmo. KFC During Christmas. KFC During Christmas é um comercial de Natal do KFC japonês. Eu não consegui o vídeo, mas eu consegui algumas fotos. Que são essas daqui.
Nesse tópico é só isso. Bora pro próximo tópico. Floresta. A floresta é uma floresta tensa e fria que fica no pé do Monte Fuji, no Japão. É registrado 100 casos por ano. Só isso. Yokais. Os yokais são espíritos sobrenaturais. E eu vou falar de um yokai que se chama Yuki-onna. A história é assim. Yuki-onna é um yokai. Lógico, uma mulher branca, ou seja, pálida, o que usa um kimono, mas tem algumas lendas que falam que ela é nua. Ela é muito bonita, tanto que faz até os homens se apaixonar com ela. E esses são os seus maiores erros. Ela leva ele ao nada e faz eles morrerem de frio. Tanto com sua beleza, tanto que ela faz um som e hipnotiza todos os homens. Dito isso, a gente pode ir para a próxima camada. Hikikomori. Vocês se lembram da Covid-19? Hikikomori é mais ou menos isso. Só que isso foi antes da Covid-19 e no Japão. Ou seja, pessoas morando em casa. Não no sentido, mas todo mundo mora em casa. Nem todo mundo, esqueceu dos mendigos. Mas hikikomori é a pessoa que nunca sai de casa. É tipo na Covid-19 que eu tinha falado. Kyoto Animations é uma empresa de animes que faz animes bons. Kanguro é uma música japonesa, que é essa daqui. A torcer, no para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en... Japanese Colony in Brazil. Quem diria que o Brasilzão estaria no meio? Num bairro brasileiro chamado Liberdade, tem uma comunidade japonesa. Também lá um lugar com mais japoneses fora do Japão. E uma curiosidade, lembra do vídeo que eu fui no Aquário São Paulo? Nesse mesmo dia, eu fui na Liberdade. Sakuga. Eu não achei nada sobre isso. Okama. Eu não entendi bem, só sei que é do One Piece. Twitter Killer. Hiroshirashi. A pessoa por trás do Twitter Killer, que chamava pessoas vulneráveis para a sua casa, para enforcá-las. E depois esquartejava e colocava no freezer. Depois de ele fazer isso com 8 mulheres e um homem, em torno em 16 e 25 anos, a polícia investigou isso e ele se declarou. E em 2020 ele foi sentenciado à morte por causa dos seus atos. Godzilla Japan Citizen. Ué, mas Godzilla não é do Japão já? A caixa Kotoribako. Vocês se lembram da caixa de Pandora? A caixa Kotoribako é quase isso, só que a diferença é que não precisa abrir a caixa para ser assassinado com um monte de monstro. E também não é um monte, é um monstro. A tradução é a caixa dos passarinhos. Mas
A dublagem verdadeira que uma pessoa fez é a caixa para coletar crianças. Radio Room Curse. Eu não achei nada sobre isso. Manjin Massacre. Pelo nome eu já sei que é um massacre. Que massacre, isso eu não vi. Tec. Em 1940 alguma coisa, existia uma garota que não tem nome nessa história. E tinha os bullies, que zoavam com a garota, brincavam com ela. Não no sentido brincar do tipo pega, pula. No sentido zoar ela. Teve um dia que ela estava indo pro metrô para voltar para sua casa. E os 3 delinquentes tiveram a ideia de pegar uma cigarra, porque na época estava um monte de cigarras e também ela tinha medo, e colocar no ombro dela. E ela percebeu e ficou com medo, lógico. Então ela começou a se sacudir, mas esse foi o erro dela. Ela caiu no trem e os caras começaram a gargalhar. Na verdade, eles gargalharam no momento que ele estava se sacudindo. Mas eles estavam gargalhando, mas não perceberam que tinha um trem vindo. E vocês sabem o que aconteceu, né? Sim. Quando eles perceberam, eles falaram que não ia contar pra ninguém sobre isso. Uma semana depois, quando ninguém se lembrava da garota, porque a polícia tinha falado que ela tinha se... Quando eles estavam indo voltar para suas casas, eles ouviram um som de trem. Só que ele estava meio estranho, parecia estar mais perto. Um dos garotos não aguentou e saiu correndo na frente. Quando foram olhar para trás, eles viram os seus amigos partidos ao meio e uma criatura se rastejando. Depois ele começou a correr, logo em seguida ele tropeçou. E ele conseguiu ver quem era. Era a garota que tinha sem perna. E quando ele perdeu perdão, ela o pegou. E sei lá o que aconteceu. Provavelmente roubou as suas pernas. E ela procura as suas pernas. Enquanto não achar as suas pernas, ela pega a perna dos outros. A lenda da cabeça de vaca. Um dia, algumas crianças de uma escola japonesa estavam fazendo uma viagem em turma. E o professor estava contando história de terror. Mas as crianças não estavam gostando das histórias de terror. Aí o professor perguntou que queria ir uma história de terror bem assustador. E eles quiseram. E ele falou da lenda da cabeça de vaca. Quando ele começou a contar, as crianças disseram para parar. Mas ele não estava conseguindo escutar. E aí o ônibus acabou batendo. E só o cara que estava falando a história não morreu. Sachan, uma música feita pelo Onakamegun, que foi em 1900 e tem um significado macabro. Primeiro vou ler a versão original e depois vou ler a lenda da quarta estrofe. A original é essa daqui. A Sachan. Seu nome na verdade é Sachiko, só que por ser pequena ela é chamada de Sachan. Que estranho, né? Sachan.
A Sarah, ela gosta muito de banana. É verdade. Só que por ser pequena, ela só aguenta comer até a metade. Tadinha, né, Sachan? A Sachan, ela disse que vai pra longe. Será que é verdade? Só que por ser pequena, será que vai esquecer de mim? Me sinto sozinho, Sachan. A música na versão normal é bem fofinha. É sobre uma garota que se chama Sachiko, só que ela é pequena. Mas além da quarta estrofe, é tipo ela é assim. A Sachan, ela deixa um kimono. É verdade. Só que por ser pequena, será que ela virá buscar? Que tristeza, Sachan. A Sachan, ela perdeu as pernas nos trilhos. É por isso que ela virá tomar suas pernas. Ela virá hoje, Sachan. A Sachan, ela tá guardando muito rancor. É porque ela foi empurrada e todos deram tchau. Que chato, né? Foram eles. Sachan. A Sachan, na verdade, ela quer um amigo. É por isso que ela quer te levar junto. Como é boazinha, né? Sachan. A Sachan, ela está chateada com você. Porque está vivo. Eu quero você. Eu quero. Sachan. A Sachan. Hoje foi o dia que ela morreu. Ela queria comemorar o aniversário, mas ela decidiu. Ela quer você, Sachan. A Sachan, quando ela ouve essa música, ela se acalma. Você não quer cantar junto? Naquele mundo, Sachan. SSS Curve. SSS Curve foi um lugar que muitas pessoas japonesas da Segunda Guerra Mundial morreram e os seus corpos foram enterrados lá. Só que lá acontecem muitas das coisas interessantes e assustadoras, tipo sentir observado, cheiro de morte, sentir espíritos se tocando e vozes. Itogata. Itogata é um comercial japonês bem estranho, que aparece duas pessoas brancas, realistas ou não, aparecendo e desaparecendo. E também é falado, a cada 2 segundos alguém morre. Olha um comercial desses aí, que não é original. Chimore Chinchinche. Esse é um anime bem antigo, que eu acho que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas eu só encontrei a música. Eu vou colocar Não, eu vou colocar ela inteira. Watashi wa entotsu sojiyasan. Chim teru machi ichiban no kahoro. Minasan kite kudasai na. Kemuri to hai wo tomo to shite 一日働き続けても広い世の中にこんなのんきなことはない足の先から頭まですすをかぶって真っ黒けそれでも行く先で煙突掃除は大歓迎私の住まいは雲の中煙渦巻く煙突の星
に間近いてっぺんはロンドンとよりまだ高いなんて素敵なその眺めチムチムにチムチムにチムチムチェリー私は煙突掃除屋さんさあみんなで歌いましょうラララララララチムチムチェルチムチムにチムチムチェリーチムチェSuga Kuroshibi. Esse é um canal meio estranho japonês, mas é só uma piada. Porque a descrição é tipo, você já assistiu tal filme? O filme eu não lembro, só lembro que era um filme específico. Não lembro o nome. Mas eu não vou conseguir pôr o vídeo. Porque eu achei ele, mas estava em um outro canal, o do Chocho. E esse foi meu primeiro iceberg que eu fiz. Mas não foi o primeiro. Foi o primeiro que eu consegui postar. E também a minha primeira live do canal. Mas ele não foi a primeira que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer uma outra iceberg. Só que ele ainda estava na superfície e estava demorando muito. Também eu estava fazendo o iceberg e não procurei um iceberg. E eu recomendo o canal do Chocho. Ele foi o que me inspirou. Eu não vou colocar lá o canal dela, mas sim o vídeo que me inspirou para fazer esse iceberg. Ele vai estar na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau.